Olá, tudo bem com você? Meu nome é Renata Scatene, eu sou médica pediatra e a minha convidada especial é a nutricionista Raquel Bicudo. Olá, eu sou a Raquel. Muito obrigada pelo convite, Renata. O prazer é todo nosso. Bom, eu tenho 14 anos de experiência com alergia alimentar e espero esclarecer a sua dúvida sobre alergia ao leite de vaca. E vamos às perguntas, Renata. Quais são as dúvidas que as pessoas mandaram pra gente? O que eu acho mais importante, Raquel, é a gente situar um pouquinho, contextualizar. A gente sabe que a alergia cada vez mais está tendo um maior número de casos, principalmente aí nos últimos anos. É uma dúvida frequente para as mães, então quem não passou por isso, com certeza já conheceu alguém que teve essa possibilidade de diagnóstico, então eu acho importante a gente contextualizar. O que é a APLV? Bom, APLV é a sigla de alergia à proteína do leite de vaca. Por que a gente coloca alergia à proteína do leite de vaca? Justamente para diferenciar bastante da intolerância à lactose. Porque a alergia ao leite de vaca ela está dentro de uma gama de reações adversas a alimentos que podem ocorrer. E essas reações elas podem ser mediadas pelo mecanismo imunológico ou não mediadas. No caso da intolerância à lactose, ela não é mediada pelo mecanismo imunológico. Então, ela é bem diferente em relação à alergia ao leite de vaca, em relação ao seu diagnóstico, tratamento, essas manifestações. E a APLV, então, ela envolve o mecanismo imunológico e tem um tratamento bastante diferente, né? Que ela requer a restrição completa de qualquer coisa, né? Não só alimentos, mas até produtos que contenham a proteína do leite de vaca. Isso, muito bem. Então, o primeiro ponto que é super importante é saber que a alergia à proteína do leite de vaca é totalmente diferente da intolerância à lactose. Então, não é infrequente no consultório as mães perguntarem: acho que meu bebê está com intolerância à lactose. Não, a intolerância à lactose é raríssima, raríssima, raríssima nos bebês. Até porque o leite materno tem muita lactose. Então, o nosso organismo, ele está preparado, ele já veio com essa característica genética de estar preparado com a enzima lactase para digerir da melhor forma possível a lactose. A intolerância à lactose pode sim acontecer em crianças, mas aí a partir de 2, 3 anos de idade e é mais frequente na idade adulta. Então, quando estamos falando de lactentes, ou seja, dos bebezinhos até 2 aninhos de idade, o que a gente sempre pensa num primeiro momento é alergia à proteína do leite, tá certo? Então acho que é importante diferenciar. Acho que vale lembrar também que às vezes se são solicitados exames genéticos para saber se a pessoa tem intolerância à lactose, às vezes pode mostrar que ela tem características genéticas para desenvolver essa intolerância, mas ela só vai ser desenvolvida na fase adulta. Não vai ser desenvolvida quando é um bebezinho, né? Então, esse diagnóstico genético, ele não determina que aquele bebê está tendo sintomas relacionados à intolerância. Como a Renata disse, o mais comum nos bebês é realmente a alergia à proteína do leite de vaca. Exatamente. E como a Raquel colocou perfeitamente, se trata de um mecanismo imunológico. Então, nós todos temos células e temos anticorpos no nosso sistema de defesa. E o que acontece, eu vou fazer uma analogia simples para que vocês consigam entender de uma maneira mais fácil. E o que acontece é que, nos casos da alergia, nesses pacientes alérgicos, o que acontece é uma desregulação dessa população de células, que a gente pode chamar de soldadinhos rebeldes, que
eles acabam, e aí são os anticorpos e algumas células também, e eles acabam fazendo uma reação mais exagerada à proteína, e no caso da APLV, a proteína do leite de vaca. E aí nessas crianças, a gente tem uma diminuição da população dos linfócitos, que são células reguladoras, então são como se fossem os comandantes desses soldadinhos. Então eles precisam colocar os soldadinhos em ordem. Mas nessas crianças, por uma predisposição genética e também por alguns outros fatores, existe uma diminuição desses linfócitos Tregs, que são os comandantes. E eles vão recrutando essas células ao longo da infância. E aí por isso que existe sim uma tendência natural da conhecida cura ou tolerância oral ao longo do tempo, tá? Então, a princípio, é uma desregulação imunológica entre esses soldadinhos rebeldes, numa população mais significativa e expressiva, em detrimento da população dos comandantes que comandariam aí o controle desses soldadinhos. Então, é um mecanismo que envolve o nosso sistema imunológico, tanto celular quanto anticorpo. E aí por isso que existe também dentro da PLV a caracterização das IgEs mediadas, IgEs não mediadas e mistas. E aí eu vou pedir para Raquel falar um pouquinho mais de cada uma delas. Antes de falar delas, eu queria comentar ainda um pouco desse gatilho da sensibilização ao alimento, né? Por que a alergia ao leite de vaca é tão comum nas crianças? Porque geralmente é um alimento quando a criança ainda é um bebezinho, é o primeiro alimento que muitas vezes ela tem contato. E às vezes esse contato é lá na maternidade, né? Então, quando um bebê, na maternidade, por exemplo, recém-nascido, acaba de nascer, se ele recebe um pouco de fórmula e o corpo dele ainda não está preparado para digerir aquela fórmula láctea, porque a proteína do leite ela é bastante complexa, né? Ela é de difícil digestão. Então, se o bebê não consegue digerir aquela proteína e o seu trato gastrointestinal, que ainda não está muito maduro, ele permite uma permeabilidade, né? Permite que essa proteína um pouco mais inteira seja absorvida, quando ela chega no sangue, aí o mecanismo imunológico, como a Renata falou, os soldadinhos reconhecem aquilo como estranho e falam, nossa, peraí, tem algo estranho aqui, vamos reagir contra isso, preparem aí os outros soldados que a próxima vez que essa proteína entrar aqui dentro, a gente vai combatê-la, né? Então, eles pensam dessa forma, assim, os soldadinhos se organizam assim. Então, às vezes, naquele primeiro contato ocorre a sensibilização e, posteriormente, numa segunda exposição, seja via leite materno, seja quando a criança vai consumir uma outra fórmula, aí sim ela reage, né? Então, a gente já tem que pensar dessa forma. E aí, falando agora, então, das características das IgEs mediadas e as não IgEs mediadas. O que determina principalmente se é IgE mediado ou não é a característica do sintoma, quando a gente observa o sintoma. Se ele ocorre entre as 2 primeiras horas após a ingestão daquele alérgeno, no caso do leite de vaca, então nas 2 primeiras horas após a ingestão, a gente diz que são reações IgE mediadas, né, que elas ocorrem imediatamente, certo? E geralmente são reações mais graves, né, que envolvem a pele, o sistema respiratório, o sistema gastrointestinal e também podem envolver mais do que um sistema, 2 ou mais, o que a gente já chama de reação anafilática, né? E algumas podem chegar até a um choque anafilático, né? Uma reação sistêmica grave que envolve até o sistema cardiovascular. Essas são as IgEs mediadas, então, que nos preocupam por conta desse risco iminente de morte. Já as não IgE mediadas, elas ocorrem mais tardiamente, mais de 2 horas após a exposição ao alérgeno, às vezes até dias após, né? E a manifestação mais comum são aqueles sintomas gastrointestinais, como sangue nas fezes,
né? Aquela cólica, irritabilidade importante, o bebê que chora muito, né? Por estar muito irritado por conta daquele incômodo mesmo no seu trato gastrointestinal. Às vezes tem manifestações de refluxo, né? Agora, por serem assim reações mais tardias, às vezes a gente tem um pouco de dificuldade de definir se é alergia ou não é, né? A Renata não tem isso no consultório, às vezes a gente fica, será que é uma cólica fisiológica, um refluxo fisiológico, ou será que é uma alergia? Essa é a grande dúvida. E tem um terceiro grupo de alergia que seriam as alergias mistas, que são a dermatite atópica e a esofagite eosinofílica. Acho que são esses os tipos. Isso, e o que vai nos dizer se é uma característica IgE mediada, não IgE mediada ou mista, é a capacidade do soldadinho envolvido ser um anticorpo, no caso, IgE significa imunoglobulina tipo E, é um anticorpo comum que todos nós temos, mas que no caso dos alérgicos, ela tende a ter um nível mais alto. Esse nível mais alto não está associado com a gravidade da doença, isso é super importante, tá bom? E também a não mediada é quando tem o envolvimento de células também do nosso sistema imunológico. Então, sempre tem o nosso sistema imunológico envolvido, tá certo? E essa diferenciação de sintomatologias mais prevalentes em cada tipo de manifestação. Uma coisa importante de falar dessa questão das IgEs ou não IgE mediadas é que, além daquela quantidade de IgE não estar envolvida com um tipo de reação, né, se vai ser mais grave ou mais moderada, como a Renata disse, também existem aquelas pessoas que têm, se você fizer um exame de sangue, ela tem positividade, né, para aquele alimento, mas se ela não tiver manifestação clínica contra aquele alimento, a gente não diz que ela é alérgica. A gente diz apenas que ela tem uma sensibilização, né? Ela produz aqueles anticorpos, mas o que determina mesmo se tem alergia ou não é se a pessoa reage quando ela consome aquele alimento. Isso é muito importante, porque às vezes você pode ter exames positivos, mas não necessariamente a pessoa ser alérgica. E por outro lado, pensando nessa questão dos exames, já pensando nessa questão do diagnóstico, para aqueles que têm as manifestações tardias, como eu disse, né, com manifestações gastrointestinais, sintomas mais tardios, nem adianta pedir os exames de IgE sérica específica contra leite ou as suas proteínas. Também não adianta fazer o Uroprick teste, porque não é esperado que esses exames venham positivos nesses casos, né? E a negatividade não quer dizer que ele não é alérgico, quer dizer apenas que ele é alérgico, mas se a alergia dele não envolve a IgE, e sim as células. Isso, exatamente. Então é muito importante isso que a Raquel colocou, porque muitas pessoas buscam um exame para fechar o diagnóstico. E esse exame não existe. Existem alguns exames solicitados pelo especialista, e aí uma coisa que é super importante é saber que, uma vez feito o diagnóstico, é muito importante que esse paciente passe por uma equipe multidisciplinar que acompanhe todo esse processo. Então, antes de entrar nessa questão, a gente vai voltar um pouquinho e falar sobre o diagnóstico. Então, o primeiro ponto é esse: não vai existir um exame que vai dar certeza de que existe o diagnóstico. E como que a gente faz esse diagnóstico? Então, primeiramente é pela anamnese. Então o médico vai conversar muito bem com essa família, vai entender os sintomas, até porque muitos sintomas que podem dar indícios de PLV são sintomas fisiológicos e muito comuns nos lactentes saudáveis, como por exemplo a cólica e o refluxo. Então é importante que o médico que acompanha essa criança coloque na curva, veja o ganho de peso,
observe padrão de irritabilidade, como que é, se teve alguma piora no momento, se tem algum sinal de alerta. Então ele vai conseguir, conversando com essa família, identificar e diferenciar aquilo que é esperado, o fisiológico, daquilo que está exacerbado. E aí o diagnóstico vai ser individualizado, considerando o caso e a evolução daquele paciente em específico. E aí o que a gente faz? Uma vez que existe a suspeita, nós fazemos a exclusão. E aí eu gostaria a exclusão da dieta, e nos casos dos pacientes que estão em aleitamento materno, da dieta da mãe, para fazer o diagnóstico ainda, né? Então é um processo que precisa ser feito para fazer um diagnóstico correto. E é muito importante que esse diagnóstico seja correto para que a gente não prive nem essa mãe nem essa criança de alimentos que essa privação pode impactar esse crescimento. É lembrar que nesse primeiro ano de vida a criança cresce em média 25 centímetros. Nunca mais na vida dela ela vai crescer tanto. Então qualquer alteração nutricional vai ter um impacto muito grande para essa criança. Então o diagnóstico precisa ser feito corretamente para que a gente continue na terapêutica, na dieta de exclusão, que a Raquel vai falar mais um pouquinho, ou não, né? Esse processo do diagnóstico, ele é dividido em 3 etapas. Então, a primeira é a história clínica, né? Então, coletada na anamnese, como a doutora Renata explicou. Aí, com base nessa história clínica, né, na suspeita, então, é orientada a dieta de restrição daquele alimento suspeito. O nutricionista já pode entrar nessa etapa, porque fica muito mais fácil seguir uma dieta, né, quando ela é individualizada. Principalmente quando é a mãe que tem que fazer a restrição por ela estar passando o leite através do leite materno, e a criança às vezes ela pode reagir através do leite materno, né? Porque o que a mãe consome, algumas proteínas passam através do leite. Isso às vezes acontece na alergia ao leite de vaca. Então, principalmente quando a mãe precisa fazer essa dieta, ela muitas vezes já estava acostumada a consumir coisas contendo leite, ela tem que fazer uma grande mudança, né? E aí não é apenas um impacto nutricional, mas às vezes até um impacto social, né? Psicológico, tem toda uma questão envolvida aí nessa dieta de restrição. Às vezes, nem só um nutricionista, às vezes até um psicólogo pode auxiliar. Mas nessa etapa do diagnóstico, a gente costuma fazer essa dieta de restrição por cerca de 2 a 4 semanas. Mas tem que ser uma dieta muito bem feita, então tem que tirar qualquer resquício de leite. A mãe não pode consumir absolutamente nada, tem que realmente limpar a dieta, né? Então, requer um cuidado muito grande. Então, o nutricionista é muito bem-vindo nessa etapa, nessa orientação, para conseguir adaptar essa nova dieta à rotina da mãe, à realidade dela, às preferências alimentares dela, né? Ou, no caso, quando a criança estiver em dieta também. E aí, feita essa etapa, quando a criança já apresenta uma clara melhora, às vezes ela não precisa nem zerar. Vamos supor que seja um sangue nas fezes. Vamos supor que a criança estivesse apresentando muito sangue nas fezes, muita irritabilidade, né? E de repente ela passa a apresentar só alguns risquinhos de sangue. Isso já é uma clara melhora. Então nem sempre a gente precisa esperar assim zerar os sintomas, né? Apresentou uma clara melhora, aí chega a terceira etapa, que é a reexposição ao alérgeno. E essa terceira etapa sempre vai ser sobre orientação médica, porque o médico vai decidir se essa reintrodução
vai ser em casa, se vai ser sob observação médica, quais são os riscos, se essa reexposição tem que ser feita no hospital ou não. Geralmente, quando é através do leite materno, a mãe pode voltar a comer em casa. Mas se a reexposição for através da própria criança, a própria criança consumindo algo contendo leite, isso precisa ser feito sob observação médica, na maioria das vezes, né? Nem que seja no consultório, o médico vai decidir qual a melhor forma. Mas sempre a gente precisa fazer essas 3 etapas. Não adianta apenas tirar o leite e falar, melhorou, pronto, era a PLV e continua assim. Porque às vezes não era. Isso pode ter sido confundido, uma coincidência, né? Com melhora por algum outro motivo, alguma outra coisa poderia ter desencadeado aquela cólica, aquela irritabilidade, enfim. E de repente melhorou, mas às vezes não necessariamente era o leite. Então é muito importante que esse diagnóstico seja feito nessas 3 etapas. Exatamente. Então, super importante. Ter um diagnóstico correto é imprescindível e não tem outra forma. É difícil, é super trabalhoso, só quem passou por essa dieta 2 vezes sabe o quanto realmente não é fácil, mas outra coisa que eu gostaria de deixar muito, muito claro é que deve-se manter o aleitamento materno o máximo que conseguir. Mesmo nos bebês APLVs, principalmente nas crianças APLVs. Então, além dos inúmeros outros benefícios do leite materno, o leite materno para essas crianças alérgicas, ele tem um benefício a mais, tem até um plus. A gente sabe que tem todo o envolvimento de uma microbiota intestinal saudável e o quanto isso também vai impactar nessa tendência aí de algumas crianças a evoluírem com outras alergias ao longo da vida. Então eu gostaria que a Raquel também colocasse a sua visão como nutricionista no aleitamento materno, na manutenção e na importância de se manter o aleitamento materno nos casos de APLV. Isso. Então, um olhar que nós temos, né, como nutricionistas, é não olhar apenas para a restrição do leite de vaca. Realmente, a gente precisa orientar toda uma restrição. Essa restrição, ela precisa ser num ponto certo também, não podemos fazer exageros, histerias que possam atrapalhar muito a qualidade de vida dessa família, dessa mãe, né? Então, a gente precisa achar o ponto para que ela realmente não entre em contato com a proteína, mas também consiga viver, né? Mas a gente também precisa olhar para a dieta dessa mãe. Então hoje a gente já sabe que, por exemplo, o ômega 3 tem um grande papel importante aí nesse desenvolvimento, na prevenção e no tratamento da alergia ao leite de vaca, na alergia alimentar de maneira geral. As fibras solúveis que precisam estar presentes na dieta da mãe, porque isso vai servir como pré-biótico, né? Para as bactérias que colonizam o intestino materno. Então a gente não pode, a mãe não pode exagerar no consumo de açúcares e doces, porque isso prejudica a microbiota dela. Não pode exagerar em produtos ricos em gordura saturada, então ela precisa continuar comendo carne sempre que possível, por exemplo, e se for do hábito dela, mas não pode exagerar nem no consumo de produtos industrializados, né, que contém gordura saturada, gordura trans, enfim. Então a gente cuida da dieta da mãe porque a gente ao mesmo tempo vai cuidar da microbiota dela e ela continuando amamentando, ela passa probióticos e pré-bióticos para o bebê. Então hoje a gente fala tanto, né, tem vários estudos sobre a questão do probiótico, se poderia melhorar, acelerar a aquisição de tolerância oral por conta desse bebê, né? Se isso ajudaria na maturação dele em relação à maturidade do seu trato gastrointestinal e do seu sistema imunológico, sim, isso ocorre. E através do leite materno, a criança já vai receber isso de uma forma natural. Então é a melhor forma da gente tratar realmente a pessoa que tem alergia ao leite de vaca, é cuidando da dieta da mãe, cuidando da dieta desse bebê e sabendo que quanto mais variada for a dieta da mãe e do bebê a partir da introdução alimentar, melhor será para ele.
em relação à prevenção de outras alergias e ao tratamento da alergia já vigente. E também é super importante essa consulta com a nutricionista. Por quê? Porque existe muitas vezes uma necessidade de suplementação de alguns polivitamínicos ou mesmo o cálcio, que nós temos uma necessidade natural durante o período da gestação e da lactação. Então tem uma necessidade natural aumentada de cálcio, justamente por conta da amamentação. Então é super importante que a consulta com a nutricionista e a nutricionista esteja alinhada tanto com o pediatra quanto com o gastropediatra ou com o alergista. Então, como a PLV envolve uma gama de sintomatologias, muitas vezes requer a necessidade de todos esses profissionais. Quando procurar o gastro? Quando os sintomas forem gastrointestinais, refluxo, no caso da esofagite eosinofílica, na proctocolite, que é o caso de sangramentos, enterocolite. Quando procurar um alergista? Quando está associado aos sintomas mais respiratórios, rinite ou mesmo nos casos da dermatite atópica. Então, cada caso vai precisar de um time de especialistas aí bem individualizado. E eu diria que o nutricionista deve ser o parceiro de todos esses, né? Então, acho que começou a suspeita de alergia ao leite de vaca e vai retirar o leite da dieta materna ou da criança, já precisa encaminhar para o nutricionista, né? Por todas as questões que eu já falei, e o cálcio também. E a gente precisa calcular a necessidade dessa suplementação de cálcio, né? Porque a gente sabe que os leites e derivados, né, considerando o leite de vaca e os seus derivados, eles são os alimentos que têm maior teor de cálcio realmente. Então, para uma mãe que precisa de 1000 miligramas, sabendo que num leite tem lá de 240, dependendo da quantidade ou do alimento ali, até 300 miligramas de cálcio, se ela pudesse consumir leite derivados, consumindo 3 vezes ao dia, ela já adquiria ali, já ficaria bem próximo da recomendação. Agora, quando a gente retira o leite, fica difícil. Aí existe cálcio nas verduras verdes escuras, nos peixes, nas castanhas, sim, mas numa quantidade muito menor. Então a gente orienta que continue esse consumo, mas muitas vezes a gente avalia a necessidade de suplementação. Então, se a pessoa faz uso de algum substituto já enriquecido com cálcio, às vezes a suplementação não é necessária ou então é necessária numa dose menor. Já se ela não faz uso, a suplementação vai numa dose maior. Então, cálcio e vitamina D também precisam ser avaliados. E também até a vitamina A. Então, o leite ele é rico em vitamina A, vitamina D, vitamina B12, cálcio, proteínas de alto valor biológico, enfim. Então, o nutricionista ele olha para tudo aquilo que foi retirado e pensa nas fontes alternativas sempre, né? Então, a gente precisa manejar essa dieta aí de uma forma mais cuidadosa. E lembrando que, às vezes, a pessoa não precisa... Vamos pensar na criança. Às vezes, a pessoa vai acompanhando a curva e fala, mas essa curva tá boa. Poxa, mas às vezes, se não está adquirindo a quantidade de cálcio, pode ser que a criança não esteja assumindo o seu potencial genético máximo de crescimento, sabe? Então, tudo isso a gente avalia. Muitas vezes a suplementação é necessária, sim, em muitos casos. Então, precisa passar em consulta. Muito importante lembrar que nos primeiros 2 anos de vida, a parte genética conta bastante, mas muito mais do que a parte genética, a nutrição dessa criança tem um impacto direto na otimização e para que ele atinja o seu potencial genético. Isso. Então, é muito importante, muito cuidado com todas essas questões nutricionais. Não está indicada nenhuma dieta de restrição preventiva, nada disso. A gente vai retirar qual é a nossa primeira hipótese. Então, se alergia, qual que é o alérgeno hoje mais comum? É o leite. Então, vamos, a princípio, tirar o leite. Existem outros alérgenos? Sim, mas a gente faz uma coisa de cada vez.
Muitas vezes, na mãe que está amamentando, a gente tira o leite. Se não melhorou, a gente pensa em tirar a soja também, né? Ou às vezes até já tira os dois juntos ao mesmo tempo. Por que isso? Porque a soja, ela também tem uma proteína que é de difícil digestão. Então, se o trato gastrointestinal daquele bebê já está machucadinho, já tem lesões, ele já fica mais permeável, então fica mais fácil ele também acabar sem querer absorvendo uma proteína mais intacta da soja e se sensibilizando a um segundo alimento. Então, há uma chance de 10%, às vezes mais, né, de uma pessoa que é alérgica ao leite de vaca e tem sintomas gastrointestinais se sensibilizar também à soja, tá? Mas isso quando tem sintomas gastrointestinais e principalmente quando aquilo está numa situação mais exacerbada. Agora, se a pessoa já está numa dieta de restrição há algum tempo, às vezes a soja pode ser uma opção. Então, a cada caso a gente vai avaliar quais alimentos precisam ser retirados ou não, se precisa pensar em tirar o ovo ou não, enfim. A gente vai avaliando cada caso, né? Exatamente. Então, essa analogia que a Raquel colocou é super importante. Então, lembrar que é uma ferida que está ali aberta e é por isso que a dieta precisa ser muito, muito, muito fidedigna. Por quê? Porque se tiver escapar uma proteína, é a proteína que está ali cutucando a feridinha aberta. Então, a gente não vai fazer com que essa ferida feche, que é o nosso objetivo. E aí por isso que é indicada a dieta de restrição. É a gente tirar o fator que está desencadeando esse processo inflamatório para que o que já foi lesionado consiga se recuperar. Então por isso que é muito importante uma dieta bem rigorosa. E diferente da intolerância à lactose, a pessoa na intolerância ela pode ingerir um pouquinho, né? Cada um vai conseguir ingerir aí a sua quantidade, mas na alergia à proteína do leite de vaca não pode ingerir realmente nada, nada, nada. Aí por conta disso, que eu falei, até num processo de diagnóstico, a gente tira completamente a dieta, completamente o leite da dieta da mãe. Isso envolve cuidados como, por exemplo, a gente pede para que na casa a mãe lave os utensílios dela com uma esponja própria, porque imagina se uma pessoa que está consumindo leite, acabou de ferver leite ali numa leiteira, pega a esponja, limpa, vocês já viram como fica a esponja? Fica cheia de resquício de leite, e aí se depois ela vai lavar o utensílio dela com aquilo, isso pode acabar fazendo um contato cruzado, né, e resquício daquele leite fique em algum utensílio. Então, a princípio a gente tem até esses cuidados, assim, de manter uma esponja própria para o preparo dos alimentos ali, para lavar os utensílios, do que foi preparado sem o alérgeno, né? A gente fala, por exemplo, para ter panelas e utensílios que não sejam de materiais porosos, então é melhor que sejam de vidro, de metal, porque fica melhor a higienização. Então a gente evita usar plástico, madeira, justamente para que não tenha nenhum resquício da proteína. É um passo a passo, um acompanhamento contínuo ali e individualizado, porque às vezes o que é necessário no cuidado de um não é necessário para o cuidado de outro, né? Então, dentro da alergia à proteína do leite de vaca, como eu falei inicialmente, a gente tem as IgEs mediadas, as não IgE mediadas, as mistas, cada uma se manifestando de uma forma. Para cada caso a gente vai olhar de um jeito. Algumas se resolvem mais rápido, adquirem intolerância mais rápido, outras demoram mais. Então cada caso a gente vai lidar de uma forma. Isso é super importante. Então todos esses cuidados, ter um médico, uma equipe, na verdade, multidisciplinar acompanhando todo esse passo a passo, sabendo o melhor momento de fazer um desencadeamento, que a gente já vai falar daqui a pouquinho, mas é muito importante seguir todo esse passo a passo. E quanto mais certinha for esse checklist, né, desse passo a passo, maior a chance da gente conseguir conduzir melhor, com mais tranquilidade, todo esse caso. E aí, no segmento, então a criança que está em aleitamento materno, a mãe faz a dieta de exclusão, e aí quando tem a introdução alimentar,
Uma coisa que é super importante é tentar manter o aleitamento até 6 meses, né? Então, vou pedir para a Raquel falar um pouquinho que tem algumas pessoas que às vezes querem antecipar a introdução alimentar, outras que querem postergar, e a gente já sabe que o melhor caminho mesmo é manter o aleitamento materno até 6 meses. E passo a palavra para a Raquel. O aleitamento materno, eu digo assim, né? Ele tem que ser exclusivo até 6 meses, então não precisa de água, de chá, não precisa de nada, é exclusivo até os 6 meses. E a partir dos 6 meses, ou por volta disso, né? Quando a criança já começa a apresentar, então, sinais de prontidão para que ela possa começar a se alimentar, então quando ela já consegue ficar sentada, sustentando, né, o seu pescoço, ela já fica sentada com apoio sem dificuldade, quando ela já começa a se interessar pelos alimentos, quando ela quer levar as coisas à boca, né, não só os alimentos, mas ela começa às vezes até imitar os pais, enfim, ela perde também aquele reflexo de protusão, né, que é empurrar com a língua tudo para fora. Então, mais ou menos por volta dos 6 meses, quando ela está ali com seus sinais de prontidão, já é momento para iniciar a alimentação complementar. O leite materno, ele deve continuar até 2 anos ou mais, né? Então, o leite materno ele continua sendo o principal alimento do bebê, né? Mas ele começa, o que eu falo que é a apresentação dos alimentos. Então, ele começa a conhecer as diferentes texturas, sabores. Então, os alimentos vão sendo apresentados para ele. E nessa fase da introdução alimentar, a gente, se é um bebê que ainda está com sintomas gastrointestinais vigentes, a gente só precisa ter um pouco mais de cautela na observação, porque como ele pode se sensibilizar a outros alimentos, a gente precisa ofertar e observar. Então, para algumas crianças, a gente pede para oferecer um alimento novo por dia, por exemplo. Aí, quando forem as proteínas, que geralmente são mais alergênicas, a gente pede para observar um pouco mais de tempo, né? Agora, a recomendação em geral a recomendação de introdução geral serve para o alérgico também, porque se ele não estiver com sintomas gastrointestinais vigentes, a introdução tem que ser feita como se faz com qualquer outra criança, independente da alergia. Isso é super importante. Então, postergar a introdução dos alimentos também não é recomendado. Principalmente acreditava-se que antes, os alimentos mais alergênicos vou deixar para depois. Pensando numa criança que não tem a PLV, o importante é manter a introdução normalmente, tá? Para que a gente possa já ir fazendo essa tolerância oral aí dessa criança. Então, por exemplo, pode oferecer ovo? Pode oferecer peixe? Pode oferecer coisa contendo trigo? Pode. Então, todos esses alimentos podem fazer parte. Agora, é obrigatório sair oferecendo, então, todos os alimentos potencialmente alergênicos? Não, calma, também não é assim. Você vai oferecer conforme o hábito da família, respeitando a cultura da família, né? Então, quanto mais próxima a alimentação da família, melhor, certo? Então, tem que tratar essa introdução com a maior naturalidade possível. Isso aqui é super importante. E aí, eu acho que a pergunta que todos querem saber, principalmente aqueles que lidam aí no dia a dia com uma criança com alergia, a alergia tem cura? Bom, a alergia ao leite de vaca, soja, ovo e trigo são alergias alimentares típicas da infância, né? Então, elas costumam ocorrer mais nas crianças e elas têm um bom prognóstico de resolução, né? De aquisição de tolerância oral. Diferente de outras alergias como peixes, frutos do mar, castanhas e amendoim, que costumam ocorrer mais na fase adulta e algumas delas não se resolvem, né? Uma vez que a pessoa se torna alérgica, ela vai ser para a vida toda. Mas para o leite de vaca, o prognóstico de tolerância ele é muito favorável, então é muito comum, né? Ocorreu com meu filho, por exemplo, ele foi alérgico a leite e ovo até os 4 anos, hoje ele tem 16 anos e não é mais alérgico, né?
Então, é muito comum, sim, adquirir tolerância. Mas o que a gente vê atualmente é que as pessoas estão adquirindo tolerância mais tardiamente. Então, antes a gente via essa resolução ocorrer até os 3 anos de idade, agora a gente vê, às vezes, pessoas com 5, 8, às vezes 12 anos ainda alérgicos. Isso vem ocorrendo, mas vai ser diferente também se é alergia IgE mediada ou não IgE mediada. A não IgE mediada, aquela que ocorre nos bebês, o sangue nas fezes, a cólica e tudo, o refluxo, é muito comum que eles adquiram tolerância por volta de 1 ano de idade, ou cerca de 6 meses após ali o diagnóstico, né? Então é muito comum. E só através do teste de provocação oral ou da reintrodução do alimento é possível perceber se a pessoa já adquiriu essa tolerância ou não, mas sempre sob supervisão e orientação do médico. Exatamente, então o médico vai saber também sinalizar qual o melhor momento para... Olha, eu estou pensando que essa criança sim já está tolerante, e estar tolerante significa que ele pode receber a proteína, no caso, e não ter sintoma mais. Então, isso que é a tolerância natural mais comum aí quando envolve a questão da APLV, tá? Então, o médico também vai precisar fazer esse teste de provocação, que é para avaliar se a criança está ou não tolerante. Tá? Ah, eu fiz o teste de provocação, é uma reação IgE mediada? A gente consegue saber se ele está tolerante nas próximas 3 horas, porque é uma reação que tende a acontecer em poucas horas. Nos casos das IgEs não mediadas e mistas, a gente precisa de um tempo maior de observação para dizer com propriedade se essa criança está ou não tolerante. Né? O que a gente pode falar também é sobre a marcha tópica. Então, uma vez que essa criança está tolerante, o médico acompanhou, tá tudo direitinho, existe a chance dessa alergia voltar? Então, a gente sabe que as crianças que têm esse perfil de alterações imunológicas, elas tendem a evoluir com o que a gente chama de marcha atópica, que são outras manifestações como dermatite atópica, rinite alérgica, asma, e que envolvem outros alérgenos e que não necessariamente a proteína. Isso, às vezes pode ser alérgeno ambiental mesmo, né? Aquela pessoa que já tem uma tendência genética a desenvolver alergias, ela pode se tornar alérgica a outras coisas, né? Como pelo de animais, poeira, enfim, isso tudo faz parte. Porque para a pessoa desenvolver alergia alimentar, ela já tem que ter um potencial genético, né, para desenvolver alergia. Então, sempre tem ou um pai ou uma mãe que tem algum tipo de alergia, não necessariamente alimentar, às vezes alergia a medicamentos ou teve asma na infância, enfim, é sempre comum isso, né? Então, há aqueles que mais adquirem a tolerância ao leite e mais tardiamente desenvolvem, por exemplo, esofagite eosinofílica. Acontece, mas não é o mais comum. O mais comum é resolver, a pessoa fica liberada mesmo, nem lembra mais do tempo que era Foi uma alérgica, fase. uma fase né, difícil muitas vezes, mas que passa, né? Então, é muito importante isso, verificar se adquiriu tolerância, porque às vezes a pessoa se mantém numa dieta de restrição por mais tempo desnecessariamente, né? E nós sabemos que todo o trabalho que dá manter uma dieta de restrição, né? E só voltando a essa questão da dieta de restrição, eu sempre falo que é importante encontrar o equilíbrio, assim, para a pessoa realmente fazer uma dieta de restrição ao ponto de que ela não entre em contato com o alérgeno de maneira nenhuma, então não passe nenhum risco de ter uma reação, né? Porque se ela tivesse, isso atrapalharia a qualidade de vida dela, toda hora ter reação, mas também uma restrição exagerada do tipo, não, eu não vou mais na casa de ninguém, eu não como fora,
eu não como mais nada, eu não experimento mais nenhum alimento novo, eu não quero nem pensar no teste de provocação oral. Sabe assim, esses extremos, eles também prejudicam a qualidade de vida. Então a gente precisa encontrar esse equilíbrio para que a pessoa realmente não tenha reação, mas ela também consiga viver, né? Ninguém precisa viver dentro de uma bolha, a gente precisa achar a melhor forma. Então, será que eu tenho que conversar com os pais, fazer uma reunião na escola do meu filho? Será que isso é uma boa? Sim, pode ser uma boa. Explicar para todo mundo, mas o seu filho precisa ir para a escola, ele precisa participar das festas, as pessoas precisam ter a conscientização de que ele realmente não pode entrar em contato com aquela proteína, né? Então a gente precisa explicar, porque as pessoas não sabem, né? Onde está essa proteína, que às vezes um giz pode ter, uma bexiga pode ter, cosméticos, né? sabonete, um creme para o corpo. Então a gente precisa explicar isso para todo mundo, para proteção dos alérgicos. Exatamente. E estamos chegando aqui no finalzinho. Formas de prevenção. Certo. Bom, primeira coisa, pensando em prevenção, a mãe que está grávida ou que está amamentando, ela não precisa fazer restrições dietéticas, pensando em prevenção. Aliás, pelo contrário, quanto mais variada for a alimentação dela, melhor. Melhor para sua microbiota, melhor para o seu sistema imunológico, para reconhecimento de antígenos, enfim. Então, nada de fazer dieta durante gravidez e lactação, tá? Pensando em prevenção. Que mais, Renata? Pensando em prevenção, já falamos da introdução alimentar, que também não precisa postergar a introdução de alimentos potencialmente alergênicos, né? Exatamente. Pode oferecer, inclusive, quanto mais variada for a dieta, entre os 6 e os 12 meses, melhor. Então, pode oferecer, como eu já falei, ovo, peixe, trigo. Se for hábito consumir castanhas, isso pode entrar em alguma preparação de alguma forma, numa textura, uma consistência que a criança possa consumir? Sim, mas se não for hábito, também não há necessidade de oferecer, né? Tudo vai ser dentro de um contexto, porque uma vez consumida, a pessoa precisa manter isso na dieta. Isso, outro ponto importante é saber que existe sim o benefício do parto vaginal na constituição dessa microbiota, incentivar a amamentação na primeira hora de vida, ainda na sala de parto, evitar a fórmula. Hoje é muito comum as crianças já saírem com prescrição de fórmula da maternidade e é difícil o aleitamento materno, requer muita demanda mesmo, mas é algo que vale muito a pena. Então, evitar essa exposição precoce também é super importante. Evitar o uso de antibióticos sem necessidade no primeiro ano de vida, isso também vai alterar toda a microbiota intestinal, criar uma disbiose. Então, não deixa essa microbiota saudável. Então, o uso também do antibiótico precisa ser muito bem ponderado. Usar apenas quando houver necessidade. A maioria das infecções das crianças no primeiro ano de vida são infecções virais, 95%. Então não existe a necessidade de uso de muito antibiótico. Se houver, existe até a necessidade de investigação para descartar uma causa dessas infecções bacterianas recorrentes. Então, são pontos muito importantes. Eu acho que até linkando aí uma coisa importante é essa questão dos antibióticos, a manutenção do aleitamento materno, né, como uma forma aí de melhorar a imunidade da criança. E como a Renata falou, eu acho que o principal ponto de prevenção da alergia ao leite de vaca é não deixar oferecer fórmula. É leite materno desde o primeiro dia, desde a primeira hora. Um pouquinho já pode sensibilizar sim, então evitar a fórmula. Procurar um hospital que tenha banco de leite humano, né? Então se a mãe não puder amamentar, então que essa criança receba leite humano, né? Porque isso com certeza vai ser a melhor forma de prevenção. Então, se a mãe vai voltar para o trabalho, antes dela voltar, a gente já tem que ensinar ela a fazer a ordenha, já tem que ensinar a armazenar o leite materno,
O local, se a criança vai ficar com alguém ou vai para a creche, vai para a escola, esse local precisa estar preparado para oferecer o leite materno para essa criança. Então, nada deve ser motivo para desmame, né, ou para interrupção do leite materno. A gente precisa fazer o máximo possível para que ele continue sendo oferecido. Exatamente. E não tem indicação, e aí o que a gente não precisa fazer? Então, a gestante que já teve um filho com alergia à proteína de vaca, ela não precisa fazer dieta de restrição durante a gestação, ela não precisa fazer uma dieta de restrição profilática na amamentação dessa criança. Então, nenhuma medida preventiva deve ser feita nesse aspecto. E também algo muito importante é que não existe nenhum estudo que comprove a relação da alergia à proteína de vaca com a vacina rotavírus. Então, a vacina deve ser feita, não fazer a vacina não vai evitar os casos de APLV, então é uma vacina segura. A gente tem dados de que 100% das crianças terão contato com rotavírus nos primeiros 5 anos de vida. É uma doença que faz uma infecção, uma inflamação muito grave e que, principalmente nos bebês abaixo de 1 ano, mais ainda nas crianças abaixo de 6 meses, ela pode ter um índice muito alto de internação hospitalar por desidratação e alteração hidroeletrolítica. Então a criança vomita tanto, tem tanta diarreia que desidrata. Então a vacina é importante e, se optado por não fazer, tem que ter um motivo. Tem algumas condições que contraindicam a vacina, mas não estão associadas à alergia à proteína do leite de vaca. Estão muito mais associadas com malformações anatômicas. E quem vai conseguir te dizer se a vacina deve ou não ser feita é o médico, o pediatra, o gastropediatra, o alergista que acompanha o seu bebê. Então, não evita alergia à proteína do leite de vaca a não realização da vacina contra o rotavírus. É uma vacina muito importante e que deve ser feita, tá certo? Então, isso é muito importante. Atuar na prevenção é sempre a melhor opção. E por que acredita-se que a vacina, por que levantou-se essas suspeitas? Por quê? Porque a gente sabe que a maior incidência, o maior número de casos de alergia à proteína do leite de vaca acontece nesses primeiros 6 meses de vida. E a vacina também. Então existe provavelmente uma coincidência e que até hoje nenhum estudo mostrou um nexo causal, ou seja, uma relação de causa e consequência entre a vacina e a alergia à proteína do leite de vaca. Então, podem ficar tranquilos e sempre focando na prevenção, que é muito mais importante e prazeroso prevenir do que tratar doenças. Nossa, com certeza, com certeza. Eu lembrei de um aspecto da prevenção que eu esqueci de comentar, os níveis de vitamina D. Estudos já mostram que quando tem os alérgicos, muitas vezes, aqueles que desenvolvem alergias em geral, não só a leite de vaca, muitos tinham uma deficiência de vitamina D. Então, é importante que os níveis de vitamina D estejam bons, mas isso não quer dizer que todos precisem de suplementação, né? Todas as mães. A gente sempre fala da exposição solar, né? Então, a importância da exposição solar para manter os níveis bons de vitamina D e, é claro, dosando, é possível verificar se a pessoa precisa de uma suplementação ou não, vai depender de cada caso. E mesma questão, tem outros também nutrientes envolvidos nessa questão de prevenção. Então, zinco, ômega 3, que eu já comentei, a questão dos pré-bióticos, mas tudo isso eu falo então que a gente pode conseguir através de uma boa alimentação, né? Não necessariamente a gente precisa suplementar tudo pensando nessa prevenção. Era só mais uma questão que eu lembrei de falar. Muito obrigada, Raquel. Essa discussão foi muito importante, acredito que tenha ajudado aí muitas famílias, porque é um assunto que tem
tem sido bem prevalente, então acho que sempre vale a pena trazer profissionais, né, gabaritados, renomados para falar um pouco mais, para trazer aí todas as atualizações que os estudos nos trazem dia após dia. Muito obrigada. Eu super agradeço o convite, porque assim, eu tenho um amor muito grande em falar, em informar, né, passar o conhecimento sobre alergia alimentar, porque eu acredito que quanto mais pessoas souberem sobre alergia alimentar, como tratar, como prevenir, como lidar, melhor será, né, para aqueles que são alérgicos. Então a gente vai conseguir talvez diminuir o número de alérgicos com as estratégias de prevenção, e aqueles que já têm alergia, a gente vai conseguir cada vez mais que eles sejam tratados com respeito, que haja a inclusão, né, que cada vez mais quando alguém vai fazer uma confraternização agora no final de ano, tá organizando uma confraternização, pergunta, manda no grupo, gente, alguém tem alguma restrição alimentar? Alguém não pode comer alguma coisa? Quer que faça algo especial ou você prefere trazer? Quer que compre em alguma casa que faz produtos especiais para alérgicos? Então a gente precisa se preparar, porque o número de alérgicos está aumentando cada vez mais, sim, e a gente precisa incluir essas pessoas, né? Então as restrições alimentares, elas não podem acarretar em restrições, em exclusão social, de maneira nenhuma. Então é muito importante que cada vez mais os profissionais e as pessoas que já sabem sobre alergia, eles se unam e se conversem para tratar cada paciente como único, como individual, né? Dentro da sua realidade, mas que também passem informações para que nas escolas, as escolas estejam preparadas para receber as pessoas alérgicas, os restaurantes, os hospitais, onde for, né? Até aquela cena que é muito comum, a mãe tá dando uma bolachinha pro filho e dá para uma criança sem perguntar. Então não é só sobre a questão se existe ou não açúcar, vai muito além disso. É a questão que essa criança pode ser alérgica e tem algumas crianças que têm alergias extremamente graves. Então essa conscientização, atuar na conscientização e na prevenção para a gente conseguir e na contramão aí do que vem acontecendo, que é aumentar o número de casos. Então, muito obrigada pelo convite, viu, Renata? Foi um prazer. Prazer foi nosso. Muito bom. Comentando. Sucesso! Obrigada!